Josete, por favor. Mensagem de ambientação. Capítulo 21. O amor é tópico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores O do amor é sexo tônico, e né? O Oi? amor é tônico. O amor é tônico. Eu falei o quê? Entendi tópico. Tópico? Desculpa, nem eu percebi. Vamos lá. Capítulo 21. O amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser o sentimento elevado que dignifica, libertando. Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles te desarmonizam ou tranquilizam. Através da sua qualidade, detectarás se amas ou apenas desejas. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas, não se lhe escravizando também. Ok. Alguém gostaria de comentar? Essa está fácil, né? Essa tá fácil. Vamos deixar para o pessoal. Fala, Silvane. Eu entendo que o amor aqui, no que eu entendi, isso vale para qualquer coisa, qualquer tipo de amor, né? Tem que ser leve, não é? Não pode machucar, né? No sentido assim, de você querer dominar, nada disso. Você tem que ser de uma leveza que tanto seja bom para quem ama, para quem é amado, né? Então, no meu entender, para mim, é você perceber, como te diz aqui, né? Tem um trechinho que ele fala aqui, que é para você examine os teus sentimentos na área afetiva e observe se eles te desarmonizam ou tranquilizam. Então, essa observação é importante. Se é bom, vai te trazer leveza, né? Isso em tudo. É com filho, é com mãe, com pai, com irmão, com amigo, em geral. Obrigado, Silvane. Lembrando, né, pessoal, que, como Joana chama a atenção aqui, ela traz uma análise mais voltada para as questões do relacionamento, né, mais íntimo. Mas, como nós falamos sempre, o amor que ele fala, que ela se refere, que os espíritos superiores se referem, é aquele mosaico de sentimentos. Né? Quando nós amamos, né, nós temos que explodir essa palavrinha e ver cada pedacinho que compõe. Então, quando nós amamos, nós respeitamos, né? Nós não sufocamos, nós entendemos o momento de cada um, nós somos companheiros, né? Uma série de coisas que parecem não fazer parte desse amar, mas é que efetivamente é isso que vai tornar essa flor sempre viçosa, né? Sempre perfumada, sempre bela. Se nós descuidamos de qualquer um desses aspectos, nós podemos comprometer esse relacionamento que ela nos chama atenção aqui. Então, para que ele seja, assim, leve, para que ele seja tranquilizante, harmonioso, tem que se envolver muitas coisas. Né? Como ele fala aqui, não escravizar. Ué, como é que eu vou escravizar alguém que eu amo? Então, tem algum problema aí. Tem alguma coisa que nós estamos em desatenção e que está prejudicando esse grande guarda-chuva de sentimentos que leva a palavra amor. Né? Ok. A Mauro, leitura. Oi, eu deixei um recadinho aí. A eu... leitura era 20. era 20? Era. Ontem nós lemos a 19, a Josete até leu, mas tudo bem, joga para a semana que vem. Semana que vem eu boto ele para a gente ler, então.
Foi eu que Tá falei. bom. Tá. Obrigado, querida. Vamos, então, à nossa prece para iniciarmos, então, o estudo de hoje. Seja bem-vinda, Flavinha. Aparecida também, seja bem-vinda. Boa noite, senhor. Vamos nós. Boa noite a todos, obrigada aí pela oportunidade. Bom, vamos elevar o pensamento ao nosso Senhor Jesus. Amado Mestre Jesus, nos encontramos, Senhor, nesta noite, em mais esta terça-feira, para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E te pedimos, Senhor, que nos acompanhe no estudo, esteja em nossos corações, que possamos ter nossas mentes abertas, nosso coração também para tudo que for falado aqui, para que possamos aprender um pouco mais e colocar em prática o que aprendermos aqui. Possamos também considerar cada comentário de cada amigo, de cada irmão. É sempre muito importante para todos nós que possamos refletir um pouco. Então, Senhor, agradecemos imensamente a disponibilidade do Mauro, do Valdenir, da Margarete e de todos os irmãos que se encontram nesta sala para o estudo. É tão importante para todos nós. Devemos aprender um pouco mais. Então, Senhor, te pedimos que cada irmão que não pôde comparecer hoje neste estudo, que possa receber nossas boas vibrações e que na semana que vem possa estar conosco também. Então, Senhor, humildemente te pedimos a permissão para darmos início ao estudo desta noite. Permaneça conosco hoje sempre, que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Então, Ronald, vamos lá, por favor. Boa noite a todos. Então, item 4 do capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Porque promete ele, como recompensa, a vida na terra e não a vida celeste. A explicação se encontra nestas palavras: que Deus vos dará, as quais, suprimida na moderna fórmula do decágono, se alteram o sentido. Lhe alteram o sentido, desculpe. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar a situação e as ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo se observarem os seus mandamentos. Ok, Ronald. Então, vamos fazer um pequeno comentário aí, ou abrir aí para o comentário. Algumas coisas precisam ser contextualizadas para a gente entender um pouco esse ensinamento. Primeiro, esse é um dos mandamentos. É o quarto mandamento lá que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Honrarás a teu pai e a tua mãe e viverás longo tempo na terra que o vosso Deus vos dará. E por que Deus, ou porque Jesus, ou Deus, né, promete aos hebreus?
uma terra física quando o reino dele ainda não é deste mundo. Aí precisamos voltar de novo, contextualizar e ver aquelas pessoas. Eram pessoas rudes, simples, na grande maioria analfabetas, que não tinham noção da vida futura, ou pelo menos não sabia como se dava isso. O que lhes interessava era sair do deserto. Eles estavam saindo da escravidão. E uma escravidão só de 400 anos. Eles estavam cativos há 400 anos. Então, ganhar a liberdade e ganhar a terra prometida era tudo que os hebreus queriam. Era tudo que eles sonhavam naquele momento. Mas, como dissemos, eles não tinham noção ainda de como se davam as coisas. É tão interessante isso que isso foi alguns séculos antes de Jesus, e mesmo no tempo de Jesus, eu peguei aqui o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, logo no versículo 1, ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Paulo não pôde falar aos hebreus como seres espirituais. Ele diz aqui, mas como seres carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora pode, porquanto ainda sois carnais. Isso 1.200 anos depois de ter escrito. Então, imaginemos, no tempo do Cristo, como esse pessoal poderia entender se Jesus falasse que tinha um plano espiritual, que tinha várias dimensões, que Jesus não, que Deus, né, falasse lá nos mandamentos. Não tinham nenhuma condição de entender ainda. Por isso, Deus promete a eles a terra, a Canaã, que eles tanto almejavam. Quando Jesus vem, ele muda essa perspectiva. Jesus vem já falando de mundo espiritual, de plano espiritual, de vida espiritual. Mas ainda assim, mesmo no tempo de Jesus, o povo ainda tinha pouca capacidade de entender. Mesmo os doutores da lei. Lembramos-nos lá de Nicodemos. Quando Jesus fala em nascer de novo, ele pergunta como é que um homem velho pode entrar no ventre da mãe. Não tinha noção. E é um doutor da lei. Aí imaginamos o comum dos mortais. Imaginamos as pessoas. Como é que eles iam entender, Deus, se me amais, se cumprir os meus mandamentos, eu vos darei a terra prometida. Se honrar vosso pai e a vossa mãe, eu vos darei uma terra que vocês sonham tanto. Mas falasse que era um plano espiritual. Não tinha. Tanto é que na saída no Êxodo, da saída do Egito para a Terra Prometida, no meio do caminho eles param e constroem um bezerro de ouro. Eles vão adorar, vão idolatrar um Deus material. Depois de 400 anos de idolatria, ou de politeísmo e também de idolatria, eles aprenderam aquilo e acabaram, muitos assimilaram aquilo. Por isso, essa dificuldade. Eles estavam no deserto. E a terra que Deus deu de promissão era o alvo das suas aspirações. E Jesus vem nos mostrar que não é essa terra, essa Canaã, não é o alvo somente dos judeus, mas dos gentios também. Gentio ali é todo mundo que não era judeu, né? Todo mundo que não era judeu era gentio. Então, a terra prometida é para nós. Se honrarmos a nosso pai e a nossa mãe, teremos vida longa. Porque hoje sabemos que a verdadeira vida, a verdadeira existência é no plano espiritual. Por isso Jesus, ou Deus, né, promete nos mandamentos, promete a terra, não o céu. Porque eles ainda não entendiam o céu. E muitos de nós, ainda hoje, não entendemos o céu.
Não entendemos esse plano espiritual. Não entendemos Deus. Lá na pergunta 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se podemos entender Deus. Não. Falta-lhes para isso sentido, respondem os Espíritos. Isso, 1.200 mais 1.800, 4.000 anos depois, praticamente. Ainda não entendemos Deus. Falássemos de Deus naquela época, eles entendiam Deus que os tirasse da escravidão, que vencesse os inimigos, que matasse os inimigos, conforme o Salmo. 10.000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, você não será atingido. É a maneira que eles entendiam essa passagem evangélica. Por isso, Deus promete a eles a terra e não o céu. Mas nós, hoje, século 21, né? Julho de 21, de 23, entendemos que esse céu, ou essa terra, essa Canaã, essa terra prometida, não é aqui, porque o meu reino não é ainda deste mundo. A felicidade ainda não é deste mundo. Estudamos isso lá no capítulo 5 do Evangelho, quando passamos por lá. A felicidade ainda não é deste mundo. Então, precisamos trabalhar para sermos dignos de adentrarmos na terra prometida, de adentrarmos também na nossa Canaã. Todos nós esperamos, de alguma maneira, a nossa Canaã. Todos nós almejamos. Nem que seja trocado pelo nome de nosso lar. Eu quero ir para o nosso lar. É a minha Canaã. Eu quero ir para a colônia X ou Y. É a minha Canaã. Para isso, eu preciso ter méritos. E eu preciso aprender, como lembrou o Mauro aí, explodir a palavra amor, quero ver o que é que sai. Os caquinhos aí, o que é que sai nos caquinhos? Para poder formatar, poder completar esse mosaico da palavra amor ou do sentimento amor. Tudo bem? Ninguém quer falar nada? Continuemos, Ronald. Por favor. No entanto, ao verificar-se o advento de Jesus, eles já tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: o meu reino não é deste mundo. Lá, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando chama a observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Pois é, como eu lembrei aqui, mesmo ao advento de Jesus, as ideias estavam mais desenvolvidas. Mas depois do Cristo, claro que foi logo depois, né? Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, diz que eles ainda não tinham condições de entender. E muitos não tinham condições de entender. Mas, ao longo do tempo, fomos desenvolvendo, fomos crescendo. Por isso, Jesus nos concita, nos conclama a amar, porque se o amássemos, se respeitássemos os seus ensinamentos, ele pediria ao Pai para nos mandar outro Consolador prometido. Por que um outro Consolador? E ele diz lá, para vos lembrar tudo aquilo que eu tenho dito, para vos esclarecer aquilo que eu não pude dizer. Então, mesmo o Cristo não pôde dizer tudo. E hoje, com a doutrina espírita, Kardec nos diz, a doutrina não está fechada. A doutrina é dinâmica. Ela precisa acompanhar o progresso da humanidade. Precisa acompanhar a ciência, por exemplo. Por isso ele diz lá, o dia que a ciência descobrir um ponto, contrariar um ponto do espiritismo, que se mude esse ponto no espiritismo.
para se adaptar, para se ajustar à ciência. Então, nós estamos progredindo sempre. E vamos progredir constantemente. Né? Nós nunca vamos chegar, não vamos parar de progredir. Mesmo como espíritos puros, vamos continuar progredindo, progredindo, progredindo. Nunca vamos atingir a perfeição, mas vamos caminhar, vamos tender para a perfeição. Então, nesse tempo de Jesus, já estava bem melhor do que há 1.200 anos antes dele. Mas 1.800 anos depois, ele manda um consolador para nos esclarecer de novo, para repetir ensinamentos, para esclarecer ensinamentos. Então, ainda não tínhamos aprendido. Esperemos que agora, com a doutrina, com esses grupos de estudos, né, com toda essa tecnologia que nos permite, né, reunir pessoas de várias partes do Brasil e até de fora do Brasil. Hoje não tem gente fora do Brasil, mas normalmente tem, para estudarmos doutrina espírita. Esse é o ponto que eu entendi, assim entendi esse item 4. Tudo bem? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Item 5. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo a sua mãe e seus irmãos, conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhe respondeu: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, ele disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em Marcos e Mateus. Essa é outra passagem interessante. E lembrando, Jesus nunca perde ou nunca perdeu uma oportunidade de nos passar ensinamentos. Uma coisa que, nesse tempo, ele vem trazer essa ideia. Mas até então, o que o povo judeu, o povo hebreu, esperava? Tanto é que o judeu, o judaísmo, não entende Jesus como o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias. Ele esperava um general, um guerreiro, que os livrasse dos colonizadores, especialmente do Império Romano, e especialmente que esmagasse os seus inimigos para que Israel pudesse ser a capital do mundo. E Jesus vem com um ensinamento completamente oposto a isso. O povo escolhido, né? É o povo escolhido, é o povo monoteísta, então era o povo que Jesus escolheu nascer entre eles, mas ainda assim tinham um orgulho enorme e também um egoísmo, porque é para mim. Então, o Deus é meu. Até então, o Deus era do povo hebreu. Até Jesus, o Deus era do povo hebreu. O Deus não era o Pai, o Criador, não era dos gentios. Era só do povo hebreu. E Jesus aproveita essa oportunidade para dizer que todos os povos são de Deus. Que Deus é o Pai de todos. Que Deus é o Criador de todos. Daí ele dizer: todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão. E isso aqui está abrangendo não o planeta, mas abrangendo o universo. Já que Deus é a causa primária de todas as coisas, a causa primeira de todas as coisas, então todo o universo, ou tudo que existe no universo, ou nos universos, se quisermos pluralizar isso,
foi criado, tudo que existe foi criado por Deus. Então, a ideia do Deus único dos hebreus, a ideia do Messias guerreiro, Jesus coloca por terra aqui, quando conclama a todos nós a sermos irmãos. Isso me lembra uma passagem, acho que já falamos aqui outras vezes, do Chico Xavier e do Emmanuel, quando o irmão do Chico desencarna e a esposa, a cunhada do Chico, tem um surto, é internada, e eles têm um filho deficiente mental, físico. Deficiente não pode falar hoje, né? Me perdoem aí os puristas do politicamente correto. Né? Necessidades especiais. Necessidades especiais. Alguém com necessidades especiais, né? E o Chico está lá cuidando do menino e chorando. O irmão chega para ele e fala: o que você está chorando? O senhor não sabe? Meu irmão desencarnou. Minha irmã, minha cunhada está internada. Eu cuidando desse menino. E estou chorando. Você não sabe por que eu estou chorando? E o irmão pergunta para ele: mas eu nunca vi você chorando por um escravo, por um africano. Por que chorar por esse? E não chorar por todos os irmãos? Então, é uma continuidade do ensino de Jesus. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Enfim, ele não estava negando a maternidade. Até porque ele precisava honrar a mãe. Honrar o pai e a mãe. Ele não estava negando, mas estava expandindo essa nossa família para uma família não mais consanguínea, não mais hebreia, não mais judia, mas universal, ou pelo menos dentro do planeta Terra, a época, terráquea. Todos os irmãos, todos os moradores do planeta, somos irmãos com toda certeza. Diz aí, Suzy Oliveira. Essa passagem, ela me mostra assim muito claramente a gigantesca, abismal diferença entre nós e Cristo. Os milhares e milhares de anos que nos faltam para chegarmos a esse nível de entendimento e de amor, porque nós ainda amamos nossos filhos, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, e ele consegue amar a todos indistintamente. É como o amor de Deus também, né? Então, a grandiosidade desse espírito, né, chamado aqui na Terra de Jesus, nos mostra um divisor de águas. Ainda nos falta muita coisa para nós chegarmos a esse nível de amor. E você vê o nosso Chico, que é um exemplo para nós, ainda é um grande exemplo, mais próximo de nós, de amor. Ele ainda chorou pela morte do meu irmão, a minha cunhada está no hospital e eu estou chorando a falta do meu irmão e por estar cuidando do meu sobrinho. Então, um dia nós chegaremos lá, mas isso ainda é muito abstrato na minha cabeça, e acredito que de todos nós, esse amor profundo e que iguala todos os seres humanos são meus irmãos, todos. Não é só a minha filha. Esse pronome possessivo ainda é muito presente na nossa vida, né? Vamos rumo a isso, mas ainda está muito longe de nós. É isso, Suzy, nos dá uma ideia de como o povo hebreu, no tempo de Moisés, podia entender isso. Nós hoje temos 3.000 e tantos anos depois, temos uma enorme dificuldade, como você acabou de dizer. Imaginemos, vamos fazer uma ponte, vamos voltar aí 3.000 anos, como é que nós iríamos entender esse sentimento? Como é que nós iríamos entender o amar o inimigo? Como o Mauro acabou de lembrar aí. Como é que nós íamos entender, respeitar a todos? Claro que amar o inimigo, nós vimos lá no capítulo 12, não é dar a ele o mesmo espaço que se dá a um amigo. Mas, sim, amar o inimigo. Então, realmente, estamos longe. E só para lembrar, não é para desanimar, tá? Por favor, não é para desanimar ninguém.
Mas nós só estamos no segundo estágio, em termos espirituais. Nós só deixamos o estágio de primitivismo. Estamos no segundo estágio, que é expiação e provas. Então, aí imagina a regeneração, o feliz, o celeste, né? Quantos milhões de anos nós vamos ainda ter que trabalhar para chegar lá. Por isso Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu já era. Ele já era perfeito muito antes de Abraão. Quer dizer, a Terra, segundo aí os cálculos, tem 4,7 bilhões de anos, mais ou menos. Então, há 4,7 bilhões de anos, ele já coordenava a formação de um planeta. Claro, né? Vamos ter muitos bilhões de anos para chegar, não a ele, mas chegar ao nível que ele está hoje. Mas lembrando, né? Também palavras dele, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, cada um de nós tem condições de vencer também. Aliás, foi por isso que ele disse, né? Foi nos conclamando a isso. Vença a sua parte, porque a minha eu já fiz. Diga, Verônica. Oi, Valdemir. Eu não sei se vocês ouviram hoje a Rádio Rio de Janeiro, no programa do Analisando os Fatos. O meu neto Ouvi um pouco. ouviu? Então você Ouvi um deve ter pouco. escutado, tá? Você deve ter escutado a pergunta. O meu neto veio me perguntar assim, vovó, se Deus nos enviou Jesus, quem foi que enviou Deus? Da onde que ele veio? E eu, sinceramente, não soube responder. Aí, o que que eu fiz? Enviei a pergunta lá para o Eduardo e para a Fátima. E ela falou que nós não temos maturidade suficiente para sabermos como que Deus foi criado e que Deus está dentro de nós. Porém, ainda continuamos aqui com essa dúvida. E eu, sem saber responder ao meu neto a essa pergunta, você teria como me dar assim uma outra explicação? Até porque ele está aqui ao meu lado querendo saber novamente isso. Pode ser, Vô? É muito difícil, Verônica, como a Suzy acabou de lembrar, é muito difícil para nós, porque nós somos limitados. Tudo para nós é limitado. Eu tenho 1,70 m, eu peso 60 quilos, eu ando no carro a 80 km por hora, agora são 21 horas e 33 minutos, nós medimos tudo. Então, nós somos extremamente limitados. Como é que vamos entender o ilimitado? Deus é incriado. Deus, segundo a orientação da doutrina espírita, aí que o Rafael esteja nos escutando, ele não foi criado, ele existe desde sempre. Isso, para uma cabeça de adulto, já é um pouco complicado. Para a cabeça de uma criança, fica difícil. Então, entender. Por enquanto, não temos condições de entender. Como lembrei lá na questão 10. Podemos entender Deus? Não. Ainda nos falta atributos. Fala com o Rafael que cachorro escuta coisas que nós não escutamos. Que cachorro sente cheiro de coisas que nós não sentimos. Porque ele tem um sentido maior do que o nosso. Nesse aspecto da audição ou do faro, do olfato. Então, ainda nos falta sentidos. Nós só temos 5. Acho que ele já sabe disso, né? Não sei se não souber, você explica. Nós só temos 5 sentidos e só vamos entender Deus quando tivermos 6, 7, 10, sei lá quantos sentidos nós vamos precisar para isso. Mas hoje não temos nenhuma condição de entendê-lo plenamente em função da nossa limitação. Então, o limitado não pode entender o ilimitado. O medido não pode entender o não medido. O criado não pode entender o não criado. Para nós, fica muito mais fácil as coisas que eu toco, as coisas que eu vejo. Então, é como eu posso entender isso e o que eu posso falar. Ficando aberto aí para quem quiser ajudar nos comentários, fica à vontade.
Eu Tá bom, obrigado, Claudemir. gostaria de contribuir, né? Primeiro, alguns conceitos eles nos ajudam a ter não uma compreensão plena, mas pelo menos a separação de alguns conjuntos. Então, uma primeira palavra é eterno. Então, Rafael, eterno é aquilo que não teve início e não tem fim. Então, Deus é eterno e é o único eterno, ok? Porque ele não teve início e não terá fim. E a outra palavrinha é infinito. Infinito é aquilo que tem início e não tem fim. Então, nós, espíritos, somos infinitos, porque todos nós fomos criados por Deus em algum momento e não teremos fim. Então, esses dois conceitos eles são fundamentais para nós podermos separar esse conjunto, né? Deus e o restante, que é a sua criação. E o Livro dos Espíritos, lá na primeira pergunta, vai nos dizer mais ou menos o que é isso, né? Quando Kardec pergunta o que é Deus, não quem é Deus. Quando a gente tenta personalizar Deus, a gente tem que entender como você está pensando. Se Deus é uma pessoa como eu, quem formou? Se eu fui formado, Deus também teria que ser. Mas isso se nós entendermos quem é. Se nós procurarmos saber o que é, aí a gente muda de figura. Então, Kardec foi inteligente quando perguntou o que é Deus. E os espíritos responderam: causa primária de todas as coisas. Então, partiu dele a criação de tudo que existe, inclusive nós. Então, essa é a diferença que existe de Deus para conosco e como nós devemos perceber essa figura. Não como algo personificado como nós, tá bom? Que nós somos a sua criação, mas muito ainda mal acabada. Antes de passar para a Obrigado, Carol, Mauro. Peraí, fala aqui. Essa vez agora eu entendi bem melhor a explicação do Mauro. Obrigada. Beleza? obrigado. Obrigado, Rafael. Beleza, Rafael. Antes de passar para a Carol, passar aqui para a pergunta do Ronald aqui no chat. Né? Quando estivermos na parte espiritual, entendemos Deus. Entenderemos? Não. Nós só vamos entender Deus quando formos espíritos puros. Porque aí seremos uno com o Pai. Mas o Emmanuel, o Bezerra, não entendem Deus. Eles entendem melhor do que eu. Eles têm uma informação mais apurada do que a minha. Mas eles também não entendem. Quem entende Deus é Jesus. Jesus e os espíritos do nível de Jesus. Por isso ele diz: seja uno comigo, como eu sou uno com o Pai. Então, nós vamos trabalhar para ser uno com Jesus. Ou seja, para termos a mesma afinidade, estarmos na mesma sintonia. E ele está na sintonia de Deus. Então, e a pátria espiritual não nos garante absolutamente nada de melhoria em termos de conhecimento. E muitas vezes, Ronald, a gente vê, especialmente nas mesas mediúnicas, e eu participo toda terça, né? Quando eu venho para cá, eu já venho de uma mesa mediúnica, e uma boa parte dos espíritos que a gente conhece, nem conhece, não, que a gente conversa, nem sabem que desencarnaram. Ou muitos estão ainda num nível de bem mais primitivismo do que o nós. Ainda voltado para maldade, ainda voltado para vingança, ainda voltado para causar dor. Claro que eles também sentem dor, eles também sofrem com aquilo, mas estão longe de entender Deus, só porque estão desencarnados. Tá? Só para deixar claro aí a sua colocação. Quando eu me referi aqui à pátria espiritual, quando você já está lá, vamos dizer assim, estabilizado, já tomou conhecimento, você sente o poder da criação dele. Você tem mais sintonia para entender quem é Deus.
e o que é Deus em Uhum. relação enquanto estivermos encarnados. Foi nesse sentido. Você entendeu que, como eu disse, que nem o Bezerra entende Deus plenamente? Então, né, só como espírito puro. Até lá, vamos ter que ir nos arrumando, como fazendo aqui com o Rafael agora, né? Trocando ideias aqui, colocando alguns exemplos dentro da nossa comparação, da nossa capacidade de entendimento, para poder entender esse processo. Diga, Carol Rodrigues. Vamos lá. Eu acho que eu preciso até de um pouco de ajuda para formular a minha pergunta legal. Tá? Mas o que eu quero falar é com relação a essa questão da expansão da família, né? Dos irmãos, né? Dessa coisa da universalidade, da família universal e não da família sanguínea. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente volta numa determinada família, num determinado lugar, porque a gente precisa se entender ali um pouquinho melhor, aparar algumas arestas de outras vidas. Não seria um pouco... eu não sei se a palavra é bem paradoxal, mas não seria uma coisa estranha, vamos colocar assim, ao mesmo tempo que a gente precisa amar um filho ou um irmão, um parente sanguíneo bem próximo, eu entendo também a necessidade da gente precisar ampliar esse sentido para amar ao próximo como a si mesmo. Mas eu não sei se vocês conseguiram entender a minha colocação. Por isso que eu falei que eu precisava de ajuda até para formular um pouquinho mais a pergunta. Eu estou confusa, gente. Eu estou um pouquinho confusa. Carol, me lembrei aqui lá do Eclesiastes, capítulo 3, lá do Velho Testamento, do livro Eclesiastes. Há tempo para tudo. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de cantar e há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Não adianta queremos entender tudo hoje. Não vamos conseguir. É o que a gente está falando a respeito de Deus. Não vamos conseguir entender coisas bem mais simples. Por isso a gente comecei falando da dificuldade do povo hebreu. Há 3.000 e tantos anos atrás, sem nenhuma informação, então, para eles era muito difícil. O que nós precisamos entender, dentro da minha capacidade de percepção, tá? E, de novo aqui, eu não sou o dono da verdade, eu não conheço mais que ninguém, eu só estudei, dei uma olhada lá, é como eu estou interpretando isso. Mas por que eu tive os meus filhos como meus filhos? Ou meus pais como meus pais? Porque nós tivemos já contatos anteriores e nos devemos uns aos outros. Mas, de novo, quando a gente chegar lá no item 9, a gente está no item 6, vai para o item 6 agora, né? Santo Agostinho diz lá, pessoas estranhas à nossa família reencarnam para aprender conosco, para nos servir de provas ou de expiação. O fato é, eu preciso aprender a amar o meu pai, a amar, estender esse amor, meu pai consanguíneo, a estender esse amor a todas as pessoas. Mas eu preciso começar com um. Eu não posso começar com o todo. Eu ainda não tenho capacidade de amar todas as pessoas. Aliás, eu não tenho capacidade nem de amar plenamente os meus, quanto mais todos. Mas eu preciso começar. E dentro de um processo que pode levar bilhões, pode não, vai levar bilhões de anos, eu vou chegar um dia a ponto de amar todo mundo. Como a Suzy lembrou aí da diferença de Jesus, né? Ele ama a todos, indistintamente. Quando ele estava na cruz, mesmo tendo sido crucificado, pregado lá por nós, ele pede ao Pai que nos perdoe. Isso é um nível de entendimento que nós ainda não temos. Ainda precisamos desenvolver esse amor. Esse nosso mosaico, que o Mauro fala aí da palavra amor, quando ele fala, eu imagino um coração, né, com várias pecinhas montadas, né, colocada ali, respeito, entendimento, fraternidade, compreensão.
são as pedrinhas que vão montar a palavra amor. Nós ainda estamos muito longe de fechar esse mosaico, pelo menos dentro da minha percepção. E nem sei se eu pude te ajudar, mas, de qualquer maneira, o tempo é fundamental. O tempo é necessário para que entendamos. Não adianta você pedir para a Olivia hoje fazer uma equação de segundo grau que ela não vai conseguir. Então, ela precisa ir lá para o ensino médio para poder chegar nesse nível de fazer uma equação de segundo grau. Então, eu, espírito de segunda ordem, quem dera de segunda ordem, né? Terceira ordem, né? Terceira classe, quem dera que, né, pudesse ser de segunda. Mas espírito de terceira classe, não vou entender um espírito puro. Não vou entender Deus. Não vou conseguir ainda amar plenamente, como um dia eu farei. Mas hoje ainda não consigo. Carol, Se eu ajudei, se eu atrapalhei, por favor, me desculpa. Fala aí se eu atrapalhei. eu percebo a sua dúvida da seguinte maneira. Na verdade, família, nós só temos uma, que é a família espiritual. Essa é a nossa família, né? Original, autêntica. O restante são combinações que, de tempos em tempos, precisamos compor para cumprir tarefas. Tarefas essas que, aquelas que dependem de maior afetividade, estão dentro da consanguinidade. Aquelas que não requerem tanta afetividade, mas que, pela própria convivência, é possível ajustes ou até mesmo amparos, estão fora da consanguinidade. Então, por isso, nós temos o artifício, nós vamos ver, né? A questão do amor maternal, o amor paternal e o amor filial. Quando eu pergunto, às vezes eu pergunto lá no centro, né? Ah, a irmã está grávida? Estou. E aí, você ama seu filho? Amo. Ama quem? Se você não sabe quem está chegando. Se você soubesse que era um inimigo, alguém que te causou muito mal, você ia dizer que estava amando? Então, são esses artifícios que precisamos nos revestir para podermos cumprir com tarefas que vão exigir de nós um sentimento mais aplicado, né? Porque ao filho, você tem do casal de filhos, né? Então, aos seus filhos, você é capaz de fazer qualquer coisa, não é isso? Por quê? Por conta desse sentimento, desse revestimento que quem são esses espíritos? O que eles, de fato, ao se apresentarem para a reencarnação, vão demonstrar que vai precisar da Carol Rodrigues ter ali esse sentimento incondicional por eles. Talvez não tenham apresentado ainda. Entende bem? Porque o que já está afinizado não precisa estar nesse círculo, a não ser aqueles que optam por vir no mesmo círculo para ser o apoio, para ser a sustentação, para ser a boa palavra. Isso pode ser filho, pode ser neto, pode ser avô, não precisa ser pai e mãe, entendeu? Então, nesse contexto. E aí, nós vamos aprimorando esse relacionamento na família original. Por que você acha que o criminoso de hoje não vai ser um pai ou mãe, um filho nosso amanhã? Vai. Por quê? Porque nós precisaremos chegar na condição de Jesus, que é amar incondicionalmente. Então, essa é a trajetória. E aí, Mauro, você me lembrou um pouco do Jung, quando ele fala dos arquétipos. Mas você, amando a sua mãe, né? A mãe é um arquétipo. Então, você vai amar todas as mães. Você amando o seu filho, é um outro arquétipo. Seu pai é um outro. Você vai estendendo, simbolizando ou centralizando o amor paterno hoje no teu pai. Mas ele vai ser estendido a todo mundo. Então, eu amo o pai. Não interessa o nome, se é João, José ou Pedro. É o pai, a mãe, o filho, o irmão. Esses arquétipos
que Jung nos traz, que também acho, dentro da minha percepção, que ajuda também a entender isso. Tudo bem? Perfeito, perfeito. Pedro César Rocha. Valdenir, boa noite. Olha só, nós costumamos ouvir no movimento espírita dizendo que o espírito é eterno. Mas eu não concordo muito com essa ideia, não, com essas palavras, né? Porque só eterno, só Deus é, né? Então eu não entendo por que as pessoas, os espíritas, chamam de espírito eterno. Porque, na realidade, a gente vive a eternidade, mas nós não somos eternos. Eu, na minha concepção, eu acho que nós deveríamos chamar de espírito imortal, né? Ou então infinito, como o Mauro mencionou aí. Isso é questão de palavras, né, Pedro? Às vezes a gente troca palavras, mas o Mauro acabou de lembrar, né? Acabou de diferenciar o eterno do infinito. Infinito não tem fim, mas tem início. E todos nós, como espíritos, ou tudo no universo, à exceção de Deus, teve um início. Só Deus não teve início. Então, nada é eterno a não ser Deus. Exatamente. A não ser o sentimento de Deus, a não ser o sentimento, porque as leis ele as criou em algum ponto. Quando? Não sei, não tenho ideia. Mas também ele as criou. Se ele criou em algum ponto. Então, elas não são, ou não são eternas. Então, por isso, essa questão de palavras só. Eu, pelo menos, percebo assim. E, às vezes, a gente confunde. Muitas vezes, nós falamos meu espírito. Que é um outro equívoco que nós cometemos. Não é o meu espírito. É o eu espírito, o meu corpo. Que, aliás, nem é meu, né? Ele está emprestado comigo, mas nem é meu, que eu vou ter que devolver daqui a pouco. O meu mesmo é o sentimento. É o meu conhecimento. Esse sim. Mas tudo que eu não vou levar quando eu desencarnar, não é meu. Eu estou usando. Só é meu o que eu levar, né? Quando eu for para o plano espiritual. Aí meu sentimento, bons ou maus, meus conhecimentos, bons ou maus, eu levo. São meus. O resto não. É só uma questão de palavra. Pelo menos assim entendo, Pedro. Ok. Mas concordo com você. A palavra está equivocada. Não é, com certeza não é eterna. Ok. Verônica, diga aí, Verônica. O Valdenir, há pouco tempo, eu ouvindo o Aloysio Gigino falar sobre filhos, pai, mãe, família universal e consanguínea, ele falou assim de uma forma, a mãe, quando fica grávida, toda hora fala, ai, meu anjinho vai chegar, ele é meu anjo, ele é meu não sei o quê, só elogios, né? Aí ele virou e falou assim, pois é, a mãe se refere ao filho dessa forma, mas mal sabe ela quem é que está chegando aí. Pode ter sido o próprio assassino dela em outras vidas, pode ter sido isso, isso, isso. Ponto. Aí eu te faço uma pergunta. Vamos supor, estou grávida, que graças a Deus eu não fico mais. Ah, mas eu estou grávida. Como é que eu vou me referir ao meu filho, que eu sei que eu estou gerando na minha barriga, né, dando amor, independente lá, não quero nem saber o que ele me fez ou o que eu fiz a ele em outras vidas, mas eu estou gerando, eu estou passando para ele meu amor materno. Aí eu perguntei isso para ele. Mas como que você quer, então, que eu me refira ao meu filho? Essa coisa aqui, essa criatura, com desdém? E, sinceramente, eu não me lembro nem o que ele respondeu. Aí eu te pergunto, como é que eu vou me referir ao meu filho se está na minha barriga? Não posso falar assim, meu anjo, meu amor, ele está chegando, porque eu sempre fiz isso. Eu sempre agi dessa forma. Claro que você pode, Verônica. Você pode se dirigir ao seu filho como você quiser. Na prece lá do Geraldo de Aquino, das 6 horas, quem escuta aí a Ave Maria da Rádio Eu ouço. O Geraldo diz lá, né?
lembre-se que a sua mãe te amamentou como se fosse, e te tratasse como se fosse um anjo. Como se Isso. você fosse um anjo. Claro que sabemos que não há anjo, mas amorosamente, carinhosamente, nós podemos perfeitamente nos dirigir a um ente, um amigo, um irmão, como um anjo. E anjo, numa boa sinonímia, é todo aquele que nos faz bem. Então, se esse filho vai te trazer a oportunidade de crescimento, está sendo um anjo na sua vida. É claro que não estou falando aqui do anjo espírito puro. Mas o nosso anjo da guarda não é espírito puro e é chamado de anjo. É um espírito imperfeito também. Um pouco melhor do que nós, obviamente, mas imperfeito. E nós o chamamos de anjo. Então, pode chamar seu filho de anjo com toda certeza. Mas é o que o Mauro disse. Né? Eu estou amando é um sentimento de amor maternal. É o que eu falei agora do Jung. Arquétipo. Arquétipo, é o arquétipo do Jung. Eu estou externando um amor maternal. Agora, pode ter sido meu inimigo? Pode. Por isso, Deus não nos permite, normalmente, nos lembrar de coisas do passado. Porque isso poderia nos atrapalhar em muitas situações. Se eu souber, ou se eu soubesse, que o meu filho foi meu algoz, numa outra reencarnação, dificilmente, no nível espiritual que eu estou hoje, eu entenderia isso e aceitaria isso tranquilo. Então, fique tranquila, pode chamar seu filho de anjo, numa boa, sem problema. Pode usar o seu amor materno, o arquétipo materno aí, sem problema, não tem nenhuma dificuldade. Tá bom? Tá bom, obrigado, Valdenir. Até porque eu acho que esse é o objetivo, né? Por isso que ele veio ser esse é o filho para objetivo. vocês, né? Exatamente. Você vai crescendo, né? Esse é o objetivo. Ele vem para sua barriga para você aprender a amá-lo. Então, Quanto mais exercitar esse sentimento, melhor, né? Sim, com certeza. Essa é a ideia. Lembrar, Bom, né, paramos Valdenir, aqui, que antes da encarnação desse espírito que vem como filho, há uma, vamos dizer assim, aquele encontro, né? Ela em desdobramento com o futuro filho que irá recebê-lo, para que haja justamente essa sintonia, criar esse vínculo, né? Vamos dizer assim. E como você bem lembrou, a partir da encarnação, aquele esquecimento. A gente não lembra quem foi, se ele foi o algoz ou não, enfim. Não? E aí, me remete a mais um livro, né, que eu gosto de citar livros. Se alguém não leu, vale a pena ler, mesmo para a próxima encarnação, que não vai ser mais pai ou mãe, mas vale para a próxima encarnação. Nossos filhos são espíritos, do Hermínio Miranda. É um livro fantástico, muito interessante, que conta, inclusive, essa situação que o Ronald está narrando, desse encontro, desse acordo. O Missionário da Luz é outro livro do André Luiz, que também... Outro livro do André Luiz, não. O outro é do Hermínio Miranda. Esse é do André, o Missionário da Luz. Também fala desse encontro pré-reencarnatório, desse acordo, mas fica, muitas vezes, escondido. Os espíritos não permitem. Se vem um filho para mim, vem um espírito para mim para ser meu filho, e foi meu inimigo, os espíritos não permitem que eu saiba ou que ele saiba. Nós vamos encontrar para resolver as nossas situações. Naquele momento ali, isso fica meio encoberto. É claro que o sentimento, a energia, sempre acaba denotando de algum modo. Lá no Missionário da Luz tem isso, né? O Segismundo acaba sentindo a dificuldade lá com o futuro pai. Mas ele não se lembra ali que ele foi o inimigo dele, que ele matou, ficou com a mulher dele, sei lá, qualquer coisa do gênero, que eu não me lembro. o filme, né, Nada por Acaso, mostra isso também. Sim. Ele havia matado o que seria o futuro pai para desposar a esposa. Isso, perfeito. Ô, Valdenir, deixa eu só perguntar um negócio rapidinho. Por exemplo, o aborto espontâneo pode ser a desistência do espírito? Por exemplo, ele aceitou as provas, né,
na próxima reencarnação. Aí a gente vai ficar grávida e tal. Aí ocorre o aborto espontâneo. Esse aborto espontâneo pode ser a desistência desse espírito nas provas que ele mesmo escolheu? Como possibilidade, sim, Verônica. A possibilidade é uma das possibilidades. Ele pode desistir por outras razões. Eu não quero mais e tal. Enfim, e ele tem livre-arbítrio. Não é porque ele está desencarnado que ele não tem livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio. Mas é uma possibilidade, sim. Me lembrei outro livro. Vocês ficam falando de coisa, vou ficar me lembrando de livro aqui. No livro Nas Fronteiras da Loucura. Quando há uma gravidez de inimigos. A menina está grávida de um espírito inimigo dela. E que há uma briga aqui com aspas, naturalmente, uma briga energética entre a mãe e o filho. E como o filho está em desvantagem, o filho acaba acontecendo o aborto espontâneo. A mãe nem provocou falar, tomou remédio ou fez uma cirurgia. Só a energia dela, só a raiva dela foi suficiente para gerar o aborto espontâneo. E aí, ele sai do corpo e vira obsessor dela, mais uma vez, e recomeçar todo o processo. Então, dentro das possibilidades, sim. Mas aí, Valdemir, vamos supor, ele desistiu das provas lá, como você acabou de dizer, né? Pode ter havido uma briga de energias. Porém, vamos supor, ele também pode rejeitar uma outra reencarnação, aí ele vai para, como é que se fala aquela palavra? Compulsória, né? Compulsória. Isso. Vai chegar um ponto que ele vai ter que reencarnar, talvez não com aquela mulher. Ele não vai ser filho, vai ser irmão, vai ser primo, para começar, vai ser amigo, vizinho, para começar a se entender até o ponto de haver um entendimento maior. Porque a gente não lembra mesmo, né? Imagina se você, quando você conheceu teu marido, né? Você viu aquele rapaz bonito, se apaixonou. Você não sabe quem é aquele rapaz, o que ele te fez no passado. Então você casa numa boa. Próximo encontro que você tiver com ele vai ser a mesma coisa. Você vai ver aquele rapaz bonito de novo, se apaixonar e dizer, que caramba, que rapaz bonito. É aquele mesmo que você encontrou, que você não gostou do passado, mas vamos recomeçar, vamos tentar novamente, até a gente conseguir amar como Jesus nos ama. Tá certo. Obrigada. Tá certo? Mauro, passamos aí 3 minutinhos da hora. Ok. Então, semana que vem, capítulo 14, item 6. Ok? Então, vamos, Carlão, nossa prece de encerramento. Que Jesus te ampare e ampare a todos nós. Tenhamos uma semana muito feliz, pacífica e de muita aprendizagem no bem. Isso aí, meus irmãos. Após esse estudo, com certeza amparado pelos bons espíritos que estavam conosco, ajudando aí ao Valdemir, ao Mauro, nos esclarecer melhor. Tema um pouco complicado, mas eu acredito que o pessoal conseguiu entender. Eu também tenho minhas dúvidas ainda, mas a gente vai sanando aos pouquinhos, que o aprendizado é longo. Agradecendo a esses bons espíritos que estiveram conosco. Acho que nós puderam estar conosco, nossos amigos que não puderam estar. Que eles também nos ajudem durante essa semana, que temos uma semana abençoada. Possamos pôr o nosso estudo em prática e, com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado ao Beijo, Carlos, pessoal. Ronald. Boa noite, gente. Obrigado Até a todos. amanhã lá na rádio. Boa noite Beleza? a todos. Obrigado aí por tudo. Até amanhã. Boa noite. Abração para todo mundo. Uma boa Fique com semana. Deus. Tchau, primo. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, Até amanhã. gente. Uma semana feliz para Boa todos. noite a todos.